Nosso estudo de hoje, é a lição 23 do livro Seara dos Médios, que tem por título Obsessores. Obsessor, em sinomínia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros, familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceber ao nosso burilamento. E na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada a afeição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos em desalinho moral de ontem, com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos, atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo, de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que precisa. Mas não lhes negue paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Que lição belíssima. É interessante que ainda provocado pelos atavismos que a gente traz, a gente tem um costume, na doutrina espírita, no movimento espírita, de substituir o que os católicos e protestantes chamam de demônios pelo nome obsessores. É uma coisa natural, porque a gente começa a estudar a doutrina espírita e a doutrina espírita vem dizer para a gente que demônio, tendo sido criado por Deus eternamente para o mal, não existe. Que todos eles são espíritos também criados, simples e ignorantes, e vão chegar à perfeição, embora estejam, nesse momento, numa faixa evolutiva abaixo da nossa. Por isso recebe esse nome aí de demônios. Ou seja, um dia nós fomos demônios e podemos ser chamados de demônio por quem está acima da gente. Mas, por conta disso, não se usa o termo demônio no movimento espírita e acaba usando o termo obsessor, muitas das vezes com o mesmo sentido. Só que surpresa, quando a gente vai falar espírito, quem é o obsessor? O obsessor é aquele que está discordando da gente, que está contrariando as ideias que a gente traz, que está procurando se impor. E a gente vai falar assim, uma grande maioria das vezes a gente vai descobrir que nossos obsessores, entre aspas, são parentes nossos, são pessoas queridas que conviveram com a gente, e o Emmanuel, de maneira brilhante, ele fala para a gente ali, ó, eles estão disfarçados aí com nomes aí maravilhosos. Sabe qual é o nome dele? Pai, mãe, esposa, filho, tio. Muitas das vezes, quem era o meu obsessor era a minha avó. E o que era? Ela estava tentando me ajudar. Mas eu não concordo com ela. Gente, dentro da própria casa de vocês concordam todo mundo uns com os outros? Vivem em perfeita sintonia? Mas vocês estão encarnados, estão um olhando o outro, né? Quando desencarna, um está em espírito e o outro está aqui encarnado, não é isso?
Então a opinião dele, a ideia dele vai contrariar a minha, vai. Aí me contraria, eu chamo ele de obsessor. É exatamente isso que acontece. Então, quando eles estão aqui com a gente, o Emmanuel vem dizer, fala muito sobre os obsessores encarnados. Obsessores que, às vezes fazem muita coisa boa do lado de fora, mas com a gente tem um comportamento bem diferente e serve um para o burilamento do outro, de maneira inconsciente. Tudo bem. Mas o que a gente precisa, e muito, é aprender a conviver com os diferentes. O dia que a gente conseguir respeitar a opinião das pessoas, libertar as pessoas, vai acabar a obsessão. Porque é interessante, né? Até o início do texto do Emmanuel, ele vem falar assim, né? Olha, tem espíritos que eram grandes amigos nossos e que de repente a gente se modificou, buscando agora a retificação. Eles ficaram na retaguarda e eles estão revoltados por conta disso. Porque vocês só vão usar a palavra obsessão quando for uma coisa perniciosa. Quando for uma coisa boa, você não vai usar a palavra obsessão. Eu não sou obsediado por Virgem Maria, por Francisco de Assis. Não vai acontecer isso. Aí você vai dizer o seguinte, eu sou influenciado por eles. Esse nome tá ele, pelo estudo que a doutrina espírita imprimiu, ele já carrega naturalmente consigo uma coisa de peso, uma coisa de tá sendo alguém contrário a mim. Só que eu ainda tenho muitos pensamentos que são contrários a Jesus. E muitas das vezes esses pensamentos que são contrários a mim estão simplesmente procurando nos impulsionar, nos trazer para o lado do Cristo. É uma coisa tão interessante que quem está do outro lado da vida, e é nosso avô, nosso pai, alguém que já desencarnou nosso, está tendo uma visão mais ampla e de repente está prevendo que em breve pode acontecer alguma coisa de muito ruim, de muito comprometedor com a gente, e é eles naquela ânsia e até desespero de querer ajudar, porque amam, eles começam a se aproximar da gente e são chamados de obsessores. É uma coisa interessante assim de fazer uma comparação. É muito grande o número de relatos de espíritos que nasceram em famílias que seguem religiões protestantes e algumas religiões que dizem que toda comunicação espiritual é demoníaca, como se Deus tivesse lançado a gente, vocês só vão receber inspirações, influências negativas. Ainda tem uma parte que fala, a única influência boa que você vai receber vai ser do Espírito Santo. Tudo bem. Aí o que acontece? O familiar desencarna e o familiar tenta, de alguma maneira, fazer uma visita, ou então trazer algum sentimento, e eles são repelidos como se fossem demônios, porque dentro do dogma dele foi pregado dessa maneira. A mesma maneira que acontece lá, acontece com a gente também, quando a gente está diante de um parente, de um amigo querido, que está querendo apenas nos orientar, nos ajudar, e que a gente chama de obsessor. Então, o objetivo do estudo de hoje, o objetivo desse estudo, é a gente entender o seguinte: estamos num mundo de muito aprendizado. Somos professores uns dos outros. Olha bem, somos professores uns dos outros. Nós temos coisas a ensinar também para quem está convivendo com a gente. E o que a gente precisa e muito é aproveitar das experiências sem guardar mágoas daqueles que foram utilizados como instrumento para essa experiência. Eu vou aqui de novo recorrer a um exemplo que no ano passado foi até um pouco comum por conta da experiência que eu vivi. Mas quando eu fui assaltado ano passado, a voz espiritual que conversava comigo falava assim: esquece o rapaz que fez isso. Você precisava passar pelo assalto. Se não fosse ele, teria sido outro. Mas aquilo ali era para te testar, para ver qual seria a tua reação nesse momento, e até mesmo se você guardaria mágoa depois, que absolutamente eu tenho meu coração aqui, ó, a gente guarda assim até uma tristeza assim, pelo que aquele jovem está fazendo da vida dele. Mas mágoa com o que aconteceu, nada disso. A vida foi até generosa demais. Então, são testes que a gente passa. O dia que a gente começar a encarar todos esses obsessores como os nossos professores e professores necessários ao nosso burilamento, a gente vai conseguir entender a sabedoria do Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.